Eu sou completamente apaixonada por esse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. Durante muito tempo eu tive muito preconceito com ele, mas esse ano foi o livro que mudou a minha vida de maneiras inimagináveis. Cada capítulo do livro é um mundo de conhecimento, de análises, de profundezas, de explicações, e a gente poderia ficar um ano inteiro falando apenas de um capítulo. É claro que a gente não tem todo o tempo do mundo, o tempo inteiro para falar sobre isso, e eu gostaria de fazer pelo menos um panorama geral dos capítulos aqui, inicialmente. A gente falou um pouquinho sobre o capítulo 1 e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo 2. O capítulo 2, ela conta a história do Barba Azul. Eu não vou falar muito sobre a história, porque eu acho que é bacana cada um ter a sua leitura. Vou trazer um pouquinho mais da minha interpretação sobre essa história. Eu tenho vários cadernos aqui, várias anotações, porque foi um capítulo que mexeu muito comigo em inúmeros aspectos. É um capítulo que fala dos ensinamentos que são nos dados, dos aprendizados que a gente tem, da herança que a gente recebe, da proteção que a gente tem das pessoas ao nosso redor. Mas, principalmente, a coisa que mais me chamou a atenção foi a necessidade da gente se escutar. Nesse capítulo, a menina, ela se boicota. Ela se auto-sabota. Ela sabe o que ela deveria fazer, mas ela se deixa levar, ela se deixa ser convencida pelo outro. Por achar que o outro tem mais entendimento, por achar que o outro tem mais experiência, ela acaba se deixando de lado. E ela vai meio que pagar um preço por isso. A gente passa por isso a vida inteira, principalmente mulheres, né, pessoas que têm falta de autoconfiança. Mulheres que necessitam de uma aprovação do externo, mulheres que não conseguem se validar, que não conseguem se levar a sério, ou que simplesmente têm medo da rejeição. Nesse capítulo, então, essas coisas ficaram muito claras para mim. A necessidade de validação externa, o medo de escutar os nossos próprios instintos e acredito que principalmente a falta de autoconfiança. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais nesse vídeo. A necessidade da gente se conhecer a ponto de se escutar, a ponto de entender quando o nosso corpo está tentando nos falar algo, ou quando a nossa espiritualidade, né, nós mesmos estamos recebendo alguma informação e a gente nega ela por achar que ela não é tão condizente, ou por não dar o valor necessário para ela, por achar que não é bem isso, por não conseguir confiar em nós mesmos. Nesse capítulo, duas palavras ficaram muito claras para mim: a ingenuidade e a inocência. Quando a gente é ingênuo, geralmente a gente é mais imaturo. Quanto mais jovem, mais ingênuo é. A gente vai perdendo a nossa ingenuidade ao passar pelos acontecimentos da vida, pelas fases. A maturidade vai tirando a nossa ingenuidade. A gente vai aprendendo a ter malícia, a gente vai aprendendo a observar as entrelinhas, a gente vai aprendendo a se posicionar, a se proteger. E a inocência é aquela mistificação que todos nós temos. É aquele olhar de que tudo vai dar certo. E é o que eu gosto de falar. A inocência faz com que a gente sempre espere o melhor de todas as situações. Mas a ingenuidade faz a gente sempre se preparar para o pior, cada vez mais. Quanto menos ingênuo a gente é, mais a gente consegue separar a razão da emoção. Quanto menos ingênuo a gente é, menos a gente acredita nas palavras e mais a gente observa as atitudes. Mais a gente consegue entender e se escutar para saber qual o posicionamento ideal para cada situação. E a inocência, ela sempre vai trazer a expectativa de que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. A inocência, ela vai trazer aquele brilho, aquele olhar mais de criança, de querer que as coisas deem certo, de esperar que tudo aconteça da melhor maneira possível. E o equilíbrio dessas duas coisas é o que eu acredito que seja esse desenvolvimento da autoconfiança. Da gente ser inocente ao ponto de se permitir viver tudo, mas também não ser ingênuo a ponto da gente conseguir se proteger das situações e estar preparada para o que vier. Quando a gente pensa na autoconfiança, quando a gente pensa nessa capacidade de se escutar, é muito fundamental que a gente se conheça. E o processo de autoconhecimento, ele não é um mar de rosas, como a gente geralmente acha. Ele não é só passar por campos floridos de girassóis e lírios, onde vamos conseguir observar todas as maravilhas do mundo. Não, ele passa por a gente entender quais são todos os nossos medos, os nossos anseios, quais são os padrões que a gente repete, quais são os padrões que a gente não quer mais repetir,
passa por a gente conseguir se escutar de todas as maneiras possíveis. E esse conto, ele reforça isso o tempo inteiro, porque ela já sabia, a menina da história já sabia o que fazer e o que não fazer. Ela já sabia o que ia acontecer, mas ela não se escutou. Ela se deixou ser levada, conduzida por uma outra pessoa, por uma figura que ela considerou que fosse mais importante do que ela mesma. E como a gente faz isso? Como eu fiz isso a vida inteira? A vida inteira eu quis um homem que me trouxesse muita segurança a ponto de que eu pudesse ficar tranquila. E isso nunca me deixou tranquila. Isso nunca me deixou relaxada. Muito pelo contrário, eu sempre criei muito mais medos e anseios. Mas eu eu tentei terceirizar isso a vida inteira, muito pelo medo da rejeição que eu senti, medo de não dar conta, medo de não ser suficiente, pela rejeição paterna que eu tive, pelo problema com a minha criação, digamos assim, que eu tive ao longo da vida. E isso fez com que eu tivesse muita dificuldade de confiar em mim, de me escutar, de entender o que eu precisava ou não. E eu me sabotei muito em inúmeras situações e repeti muitas vezes padrões iguais, porque eu simplesmente não me escutava. Eu simplesmente não escutava o meu corpo, não escutava a minha cabeça e ignorava todos os sinais da minha intuição. Esse conto, ele traz a necessidade da gente passar tempo com a gente, escutar o que o nosso corpo precisa, entender os padrões comportamentais que a gente tem, entender as necessidades de alma que a gente tem e, principalmente, não terceirizar, não achar que a gente vai encontrar isso numa outra pessoa. Muito pelo contrário, entender que isso tudo está dentro da gente e começar a ter ações, comportamentos que vão fazer com que a gente consiga colocar isso para fora e não ficar cada vez mais internalizando ou buscando isso no externo. Esse conto, e como a maioria dos contos do livro, ele não é um conto lindo, ele não acaba felizes para sempre. Ele às vezes acaba em tragédia, Às vezes os contos do livro acabam em tragédias, ou o que a gente vê como tragédias. E a necessidade da gente conseguir observar, ler esses contos é de fato não precisar passar por todo esse processo que ela está descrevendo aqui no conto. É a gente conseguir aprender com o erro das outras pessoas, digamos assim, e se escutar, encurtar um pouco mais a nossa jornada. Isso é o que as histórias dos contos de fadas faziam antes. Eu comprei aqui um livro que é A Psicanálise dos Contos de Fadas. E ele é incrível e maravilhoso. E um pouco do que a Clarissa faz nessa leitura é também trazer esse outro viés dos mitos, dos contos e das histórias. Então é a gente conseguir aprender e escutar tudo que ela tem para nos passar para que a gente se desenvolva e não precise necessariamente passar por todas essas histórias. Numa das minhas sessões de terapia, eu falei que eu sinto que eu passei por todas as histórias do livro. E tudo isso foi muito dolorido. Muito possivelmente eu não ia ter conseguido entender tantas coisas da minha vida e do livro se eu não tivesse passado por todas as coisas. Então eu agradeço ter passado por tudo que passei, principalmente por ter passado e não ficado no ciclo vicioso ali. Mas o objetivo que a gente tem com esses vídeos aqui é, de fato, fazer com que você não precise passar, ou pelo menos não precise ficar repetindo a mesma história, e sim que a gente consiga transformar a nossa vida através das análises. Por isso que cada capítulo daria 1 ano de conhecimento. E o objetivo com esses vídeos é que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo de valor e conteúdo que vai ajudar você nesse processo de autoconhecimento, nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Espero muito que esse vídeo te faça refletir sobre a sua autoconfiança, que te faça entender que você precisa desenvolver essa autoconfiança através de terapias, de grupos, de conversas, de sessões com você mesma, de se analisar, de se escutar, mas que você se dê esse devido valor e devida importância. Espero muito que esse vídeo te encontre bem. Um grande beijo e até o próximo.